Oi, Laís. Boa noite, galera. Boa noite, vão chegando. Povo querido, família amada. Hoje vocês estão rápidos, entrando rápido, hein? Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui do meu celular. Pronto, ficou melhor. Vou sentar esse ângulo aqui. Boa noite, galera. Boa noite, vão chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Direto do Vitor, né? Saiu do Vitor, veio pra cá. Maravilha. Vão entrando, galera. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Essa conversa gostosa aí que nós temos toda semana, né? Reunião de família. Reunião de família cósmica, né? Essa galera que tem uma conexão incrível. Mesmo sem a maioria se conhecer pessoalmente. Imagina quando a gente se conhece, né? Aí justifica toda a sensação de pertencimento, de familiaridade que a gente tem ao encontrar, né? Essas pessoas. A gente estava em Porto Alegre no último fim de semana, teve uma alquimia na sexta, e aí no sábado e domingo teve o curso do Carlos, né? O POA 5D. E é muito louco, né? Que a gente vai encontrando a galera que a gente conhece por aqui, mas que a gente não tinha ainda encontrado fisicamente, né? Fisicalizado esse encontro. E é muito incrível a sensação de que a gente já se conhecia, de que a gente é família mesmo, e a gente fala como se estivesse no dia a dia, assim, é muito legal. Esses são os benefícios que as redes sociais trazem, né? Apesar de a gente apesar dela não suprir a gente totalmente, né? Porque, não sei pra vocês, eu acho que pra vocês também é assim, né? Pra mim, nada substitui um encontro físico. Mas as redes sociais acabam fazendo um papel importante aí nessa conexão entre as pessoas, entre os membros da família cósmica, né? Então vão chegando, galera. Vamos se aproximando aí. Pri, bem-vinda, amada. Todos vocês, família amada. Juliana, Priscila, Ive, vão vindo. Cris, Pati, vão chegando. Vitão, irmão, bem-vindo. Isis, diretamente do Canadá. Isis, sou suspeito para falar, mas eu adoro o teu nome, viu? Denise, Sofia, vamos que vamos, galera. Vamos chegando. Vamos fazer o ancoramento com a energia crística. E aí, em seguida, a gente começa o nosso papo de hoje, tá? Eu prometi lá no curso do Carlos, para as pessoas que estavam presentes, fazer um vídeo do Pai Nosso em aramaico, que a gente vai fazer agora, que a gente sempre inicia as nossas lives com o Pai Nosso em aramaico. Eu prometi lá no curso do Carlos, que a galera pediu, e na verdade o Paulo tinha me dado essa ideia, meu irmão, né, Paulo Schmidt, não sei se ele está aí na live hoje, para fazer o Pai Nosso, um vídeo com o Pai Nosso bem pausado e bem marcado, com o acento, né, com a pronúncia bem acentuada, para as pessoas poderem aprender também, né? Porque aí acaba facilitando o processo de aprendizado. E aí eu já fiz, tá? Fala, Paulão. Aí eu acabei, Paulão, acho que tu pegou toda a minha fala, né? Eu gravei esse vídeo hoje. Eu aproveitei que eu tô fazendo umas filmagens aí de um conteúdo que eu tô produzindo para colocar numa plataforma. E aproveitei para fazer essa filmagem, essa gravação do Pai Nosso em aramaico. Só vai ser editada certinho, aí nos próximos dias eu vou receber e vou postar aqui, tá? Aí vocês vão ter uma ferramenta bem bacana, porque daí eu vou falar frases curtinhas, de forma bem pausada e bem marcada, e vocês podem
e ouvindo e repetindo. Isso vai facilitar bastante o aprendizado. Porque é muito legal ouvir. Eu recebo muitos relatos, né, de pessoas que têm tido grandes insights, acessos, transformações profundas com o Pai Nosso em aramaico, ouvindo ele. Quando você começa a fazer ele pronunciar com a sua própria energia, com as suas próprias palavras, gente, isso ganha uma outra potencialidade, né? Porque aí você está mantrando, não apenas sendo receptor da informação, você está emitindo a informação. E essa informação ela vai ganhar muito mais força no teu entorno, no teu campo, tá? Então essa semana aí, no máximo na semana que vem, esse vídeo vai ser postado no meu feed, tá bom? Então vamos lá. Cada um por si mesmo, serenando, respirando, trazendo a imagem do Cristo, a energia, a consciência do Cristo. E vamos fazer esse portal, né? Vamos acessar esse portal de acesso ao reino de Deus. Como eu sempre faço, mão esquerda indicador e médio no centro cardíaco, mão direita indicador médio e polegar voltados para cima. Quem quiser me acompanhar nessa postura, reverenciando a casa, né? O reino celestial, o cinturão, a constelação de Órion, que é a casa do Cristo. Fiquem à vontade, senão fiquem tranquilos, fiquem o mais à vontade possível. Abvund Bashmai, Netkad Shimach, Teitei Malkutach, Nervoet Subiana Raikana, Dubashmaya Arpaach, Havlan Larmatsum Kanan Yomana, Washboklan Halben Wartahen, Raikana da Fanan, Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenissuna, Ela Patsam Mimbisha, Metod Elahe Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naumin. Amém. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, família amada, sejam bem-vindos. Boa lembrança, Jaque. Quem quiser aí clicar no aviãozinho, né? Esse aviãozinho de papel aqui e mandar para os seus amigos aí, para que eles entrem já. A gente vai falar sobre um assunto bem interessante hoje. O tema da live, né, é o casulo e a borboleta, né? A gente vai falar um pouco sobre processos de vida. Antes, gente, eu gostaria de me posicionar com relação a um assunto que está bem hoje pujante nas redes sociais, né? E quando a gente começa a ter uma certa abrangência, começa ter um público fiel que nos acompanha, às vezes a gente é solicitado um posicionamento a respeito desses temas polêmicos, né? E eu acho que faz parte disso, né? Isso faz parte do nosso trabalho e da nossa missão, aquilo que nós viemos fazer, né? Tem coisa que eu não consigo nem me posicionar porque não está totalmente fora daquilo que está dentro da minha proposta, né? Do que eu vim fazer no mundo, né? Coisas que levam, por exemplo, para a política partidária, não a política de uma forma abrangente, mas a política partidária, essas coisas assim, isso eu jamais vou me posicionar porque não foi isso que eu vim fazer aqui, né? E hoje, especialmente hoje, me foi solicitado para um posicionamento a respeito dessa questão da menina, né?
da violência sexual que aconteceu aqui em Florianópolis. E aí o juiz, o advogado defenderam e acabaram absorvendo, né, alguma coisa no sentido de estupro culposo, inventaram uma história aí que não existe, né? Então, eu quero ponderar duas coisas a respeito disso. Primeiro, lógico, eu não preciso me posicionar para vocês saberem qual é a minha opinião a respeito disso, né, gente? Repúdio total e incontestável a qualquer ato de violência, né? Seja ele físico, sexual, emocional, mental, psicológico, toda e qualquer violência precisa ser repudiada, precisa ser combatida por todos nós que estamos nesse processo de estabelecimento da quinta dimensão, de luz, de expansão de consciência, né? Pedir a opinião de alguém que está nesse caminho a respeito disso, né? Não é que é desnecessário, mas eu entendo que as pessoas querem saber a nossa opinião um pouco mais pormenorizada a respeito, né? Mas é lógico, né? Acredito que todo mundo saiba o posicionamento de uma pessoa da luz frente a um acontecimento que é totalmente vinculado a energias de treva, né? Energias trevosas, densas. Então, todo e qualquer acontecimento dessa natureza vai ser repudiado sempre, não apenas por mim, mas acredito que por todas as pessoas que militam dentro desse trabalho, né, de expansão de luz, de ancoramento de energia de alta frequência, de quinta dimensão, né, estabelecimento da paz no mundo. Se a gente está trabalhando todos os dias incansavelmente para estabelecer a paz, a cultura de paz, acho que fica um tanto óbvio que a gente repudia todo e qualquer tipo de violência, né? Essa é a minha primeira consideração. Então, o meu posicionamento é esse, de repúdio total e incondicional a essa e qualquer violência cometida a qualquer ser humano. E aí eu vi lá nos 3 ou 4 perfis de Instagram, postagens, com o seguinte teor. E vieram 3 pessoas, me chamaram no direct, né, me pedindo posicionamento. 2 delas muito educadas, né, até com um conteúdo que eu gostei de ver e ler, no caso foi um vídeo e uma mensagem, porque eram conteúdos que até me ajudaram a entender o processo, enfim, achei bem bacana. Mas teve uma que não foi tão educada assim, foi um pouco mais áspera, né? Aí, com base nessa terceira, que não foi tão quinta dimensão assim na colocação dela, e em outras que eu vi nas postagens do seguinte teor, né? Por que os homens não estão postando nas suas redes sociais seus posicionamentos a respeito disso? Vocês por acaso são coniventes ou estão sendo omissos com relação a algo tão cruel e tão descabido num mundo que a gente pretende estabelecer de quinta dimensão? Por que vocês ficam quietos? Por que vocês não postam, né? Então essa seria a minha segunda colocação, tá, gente? Então a reflexão que eu trago, por favor, gente, não tem nenhum sentimento de rivalidade aqui, porque eu não tenho isso, graças a Deus, fazendo análises bem sinceras mesmo do meu sentimento com relação a isso tudo. Eu trabalho muito isso nos meus cursos, nas minhas palestras. Quem já acompanhou sabe, todos os cursos eu vou falar de equilíbrio do masculino e do feminino, dos 2 sagrados, que nós precisamos acoplar esses 2 sagrados, independente se eu visto um corpo de homem ou um corpo de mulher, né? O sagrado masculino e o sagrado feminino, as 2 energias têm que estar bem estabelecidas, né? Então, assim, esse tipo de questionamento, por que os homens estão... pouquíssimos homens estão postando nas suas redes sociais sobre isso? Todos os outros homens estão sendo omissos ou coniventes? Gente, eu vou trazer uma reflexão, tá? De novo, sem esse sentimento de divergência, porque não é
o nosso objetivo aqui. Pelo contrário, tudo que eu me proponho tem o objetivo de agregar e não de segmentar, não de separar. A gente já separa demais. Eu procuro fazer isso nas questões políticas, nas questões sociais e de todas as ordens, né? Agregar sempre, né? Jamais separar, jamais criar qualquer tipo de dualidade e conflito. Já tem demais isso. A gente não precisa colocar mais lenha nessa fogueira, né? Então, eu trago aqui uma reflexão para que todas as pessoas que tiveram esse tipo de postura pensem. Eu não estou falando para adotarem isso, eu estou falando para pensarem. Eu estou oferecendo um objeto de reflexão aqui, ok? Gente, todos os dias tem centenas e milhares de pessoas morrendo com bombas, né? Com terrorismo. Eu entrei rapidamente no perfil dessas pessoas que fizeram esse tipo de postagem e eu não vi nenhuma postagem repudiando o terrorismo. Todos os dias pessoas morrem às centenas e aos milhares no Brasil e a gente fala assim, é lá não sei aonde, no interior. Não, do lado da sua casa. No hospital do lado da sua casa, no seu bairro, tem pessoas que estão morrendo por falta de cuidados básicos, porque os políticos desviam dinheiro público. Aí eu entro rapidinho nesse Instagram que faz esse tipo de comentário e eu não vejo nenhuma postagem repudiando o desvio de dinheiro público que leva milhares e milhares de pessoas todos os dias a morrerem dentro dos hospitais. Essas e outras tantas aberrações, eu citei duas, né? Então, eu posso então ter o direito de olhar o Instagram de uma pessoa e dizer assim, então você é conivente com as pessoas que explodem bombas e matam milhares de pessoas. Não, como que eu sou conivente? Sim, não tem nenhuma postagem sua a respeito disso. Então, isso me dá o direito de dizer assim, então você é conivente com... você é condescendente com o desvio de dinheiro público, você não está nem aí que milhares e milhares de pessoas morrem nos hospitais todos os dias por consequência do desvio do dinheiro público. Não, mas como que eu sou conivente com isso? Não, eu entrei lá no teu Instagram e não vi postagem nenhuma a respeito disso. Então, gente, eu acho que é legítimo, nós devemos sim repudiar o ato, e quem quiser fazer isso na sua rede social tem todo o direito de fazê-lo. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você afirmar que as pessoas que escolheram não fazer isso na sua rede social sejam coniventes com uma atitude dessa. Aí você está sendo desrespeitoso, você está sendo julgador, você está combatendo e violência com ódio, você está combatendo violência com o julgamento que é um tipo de violência, com um julgamento descabido, né? Então, de novo, é um objeto de reflexão. Se você acha que o que eu estou falando não tem nada a ver, que está totalmente equivocado, eu respeito sua opinião, mas é só para a gente pensar um pouco, né? Porque às vezes tem um acontecimento que gera um certo volume de notícia, de volume nas redes sociais. Aí uma pessoa começa a postar e outras postam, e as pessoas começam a reproduzir isso e não param para fazer essas avaliações, essas análises que são necessárias a gente fazer, né? Então, gente, eu não acho que você aí que nunca fez uma postagem sobre o tráfico de bebês seja conivente com o tráfico de bebês. Eu sinceramente não acho isso de você, não penso isso de você, né? Só porque você nunca postou isso na sua rede social. E é muito louco que de um tempo para cá parece que a mídia social, as redes sociais, elas definem o que a pessoa é. Gente, ali é só um espaço onde a pessoa escolhe publicar um determinado tipo de conteúdo. E é só isso. O Instagram do Fernando não é o Fernando, é o Instagram do Fernando. O Instagram do Ricardo não é o Ricardo, é o Instagram do Ricardo. O meu Instagram, as minhas mídias sociais, todo mundo que me acompanha sabe, eu utilizo elas para gerar conteúdo que eleve frequência. Essa é a minha escolha. Foi isso que eu escolhi fazer. É isso que eu estou fazendo aqui nessa terra. Então tem conteúdos que por mais que eu repudie, eu não vou colocar lá.
Porque não é a minha escolha. E eu não acho errado quem coloque, que fique bem claro. Eu acho que isso é uma questão de escolha. Eu escolho gerar conteúdo que eleve frequência e não conteúdo que baixe frequência. E esse é o meu posicionamento, tá? Eu acredito muito no princípio quântico, isso é básico nos meandros da física quântica. Tudo aquilo que eu foco cresce. Tudo aquilo que eu ignoro definha e desaparece. Então, isso é uma crença minha. Isso perguntavam para a Madre Teresa de Calcutá, né? Por que ela não falava sobre guerra? Por que ela não fazia discursos contra a guerra? E ela simplesmente respondia: eu não sou contra a guerra, eu sou a favor da paz. Madre Teresa de Calcutá sabia, ela tinha o conhecimento da física quântica, da mecânica quântica, que diz: tudo aquilo que eu foco e coloco a minha energia cresce. Tudo aquilo que eu expando e coloco o meu foco cresce. Tudo aquilo que eu ignoro desaparece. Então, eu gosto de colocar a minha energia, o meu foco, o meu objeto, o meu conteúdo, aquilo que eu vou levar para as pessoas, que as pessoas vão compartilhar. Eu procuro colocar coisas que elevem e expandem a frequência. E esse não é um dos assuntos que vão ser escolhidos por mim para esse objetivo. E, de novo, eu não estou achando ruim as pessoas que escolhem fazer isso, porque eu acho que tem que combater, sim. Só que eu tenho a minha forma de combater a treva. A minha forma de combater a treva é espalhando a luz. Esse é o meu posicionamento. E, de novo, totalmente contra todo e qualquer tipo de violência. Sim, nós vivemos numa cultura machista. Sim, eu concordo com isso. Todos os homens são machistas, como eu li posts hoje também? Não. Fico triste em ler esse tipo de comentário. Fico triste em ler esse tipo de postagem, porque eu sou um cara que respeito todas as mulheres da minha vida. Tenho várias. Minhas abuelitas, minha mãe, 2 irmãs, 2 filhas e um monte de mulheres aí que eu chamo de amigas, irmãs, as mães das minhas filhas, que eu reverencio como sagradas. Eu tenho uma verdadeira adoração por todas essas mulheres. E eu não aceito ler um post dizendo assim: todos os homens são machistas e pronto, essa é a verdade, né? Por quê? Porque homens cometem esse tipo de atrocidade por aí. Eu acho triste ler esse tipo de comentário. Então esse é o meu posicionamento. É a mesma coisa de um brasileiro vai para a França e explode um trem, se torna um homem-bomba, explode um trem, e aí na França todas as pessoas começarem a dizer que os brasileiros são terroristas. Acho que nenhum de nós iria gostar de ler esse tipo de comentário, né? Porque um brasileiro foi lá e estourou um trem. Então, aqui fica a minha reflexão, a minha contribuição e o meu posicionamento que foi pedido hoje por várias pessoas, tá? E eu agradeço muito as mensagens que vieram pedindo um posicionamento, educadas, fantásticas, com bom conteúdo, com educação, com alto nível, com alta frequência, mas repudio também todas aquelas que são julgadoras, segregadoras, cerceadoras, como algumas que eu vi por aí hoje, tá bom? Agora vamos entrar no nosso papo de hoje, que não era esse, né? Eu me forcei a fazer esse adendo porque foi pedido. Então eu acho que faz parte a gente se posicionar. Então vamos falar agora um pouco sobre o deserto da alma, né? Não, desculpa, não é o deserto da alma, é o casulo e a borboleta. Ontem eu li eu recebi um vídeo. Não recebi, não foi assim. Eu vi um vídeo no Instagram falando de que a dor, né, não era necessária no nosso processo de crescimento e que a dor era uma escolha. A gente sofre, o processo acaba sendo doloroso simplesmente porque a gente resiste. Se a gente não resistisse, o processo dor não existiria no nosso processo.
E essa pauta, né, de falar sobre isso, sobre o casulo e a borboleta, ela já estava no ar. Aí eu pedi para os meus mentores orientação e eles me orientaram. Não, é exatamente isso que você tem que falar amanhã. Então, eu acho, eu não discordo totalmente desse vídeo que foi vinculado, né? Mas tem também as minhas considerações para... Não, Aline, não foi na Vani. Foi outro Instagram que eu vi, tá? Eu tenho as minhas considerações a respeito desse vídeo. Por quê, gente? Uma coisa que a gente fala bastante aqui, né? Existe um patamar de consciência que nós aqui, enquanto humanidade, sistema Terra, atingimos. Esse patamar de consciência que nós atingimos enquanto humanidade não é um patamar de quinta dimensão. Ainda, nós estamos a caminho de atingir e ancorar um patamar de frequência de consciência de quinta dimensão. Quando nós chegarmos nesse patamar de consciência de quinta dimensão, sim, concordo completamente. Em uma cultura, em uma população onde predomina uma consciência de quinta dimensão, o fator dor, sofrimento, ele não existe mais, né? Existem desafios, como a gente tem desafio aqui, mas cai por terra completamente a questão da dor e do sofrimento. Por quê? Porque ela não é mais necessária. Nesse próximo patamar evolutivo que nós vamos atingir, a dor e o sofrimento não se fazem mais necessários. No estágio de consciência que hoje está a grande maioria da população do planeta Terra, a dor, ela ainda se torna um expediente, ela ainda é um expediente de elevação, um expediente de crescimento. A dor, ela vai gerar a reflexão necessária, a reflexão, a experiência, a vivência necessária para nós ancorarmos num próximo patamar de consciência, tá? Isso é próprio de um sistema de terceira dimensão, que ainda não está vivendo num patamar de quinta dimensão. Ok, mas então... Oi, Fê, bem-vinda, amada. Adselma, bem-vinda. Saudade de Aracaju, cidade linda, maravilhosa. Então, esse patamar de consciência que nós vamos atingir daqui a um tempo, né? Ele realmente não para esse patamar de consciência não existe mais essa questão dor e sofrimento. Para onde nós estamos, aonde nós ancoramos, estamos ancorados hoje, esse fator ainda existe, tá? Agora sim, passar pela dor... Sabe por que é importante a gente pontuar isso, gente? Porque existe uma cultura... até em redes sociais se encoraja demasiadamente uma vida propaganda de margarina, né? Uma vida onde as pessoas não vão ter dificuldades, é possível você viver 100% feliz o tempo todo, você estar feliz, radiante, pleno, vigoroso, saudável, rico, exuberante, lindo, 24 horas por dia, 365 dias por mês. Isso não é verdade. Isso não é real. Isso é fake. Aqui no mundo onde a gente vive, os desafios da densidade da terceira dimensão, eles são muito grandes. À medida que a gente expande consciência, que a gente ancora, prepara os nossos corpos para ancorar essa energia, essa nova energia de quinta dimensão, essa dor, esses desafios, esses percalços que a gente tem, às vezes, em algum momento da vida, com tanta frequência, eles vão deixando de ser frequentes. Com o processo de expansão de consciência, entendimento, serenidade, maturidade, tudo aquilo que a gente vai atingindo com a nossa caminhada evolutiva, né? Mas durante uma boa parte da vida, essa dor, ela não é opcional, ela é imperativa. A vida aqui na Terra traz. O próprio processo físico, gente. Uma criança que está lá, a Isis, né? Tá ali com 4, 5 mesinhos. Gente, ela tá assim, meu Deus do céu, que coisa. É demais. Eu babo, né? Ela tá ali, mais 1, 2 mesinhos, ela vai começar a rasgar a gengiva para nascer os dentinhos, né? Isso vai causar o que para o corpo físico dela? Dor, desconforto.
O próximo passo da Isis, que é ter dente para mastigar os alimentos sólidos, vai requerer um processo de dor por parte dela. Isso não é uma opção. Você entende? Isso não é a Isis tem a opção de sentir a coceirinha ou não, de sentir a dor na gengiva ou não. Não, ela vai sentir. Agora, trazendo isso para o nosso universo, para o nosso mundo adulto, nós, em alguns momentos em que a gente está para ir para o próximo patamar, os nossos dentinhos estão para ser rasgados, para a gente ir para a próxima etapa evolutiva, a dor vai vir. O desafio, às vezes, ele é tão denso que ele vai trazer um processo dor. E tá tudo bem. Não cai nessa onda das redes sociais perfeitas, dos perfis irretocáveis que dão a ideia de perfeição, felicidade plena e absoluta 365 dias por ano. Não acredita nisso. Porque quando vem a dor para você, você se decepciona. Porque em algum momento você acreditou que aquilo era real, que aquilo era verdadeiro. Não é. O desafio, que pode ser uma dor, ele vai vir em algum momento da vida. No crescimento do corpo físico, na puberdade, nos dentes, o crescimento ósseo, ele causa desconforto, causa dor, uma série de coisas, uma série de fases da vida da gente. O fator dor, desafio, ele vai vir. Ele vai acontecer. Aí vem aquela coisa assim, a dor não é opcional. O sofrimento é. Aí eu concordo. Quando vem o processo dor, a gente vai sentir a dor. Porque ela está ali, o desafio. O desafio já é a dor. A dor nos tira daquela zona, daquela camada de vida confortável e faz a gente se mover, se movimentar para redirecionar aquilo, para ressignificar aquilo, porque ao redirecionar aquilo, ao ressignificar aquilo que a gente vai se ancorar no patamar seguinte de consciência. Agora, eu posso escolher, e como muita gente escolhe, permanecer incondicionalmente na dor. Aí eu não crio mecanismos de entendimento, de ressignificação daquilo, e aí eu fico naquilo. Por exemplo, tem pessoas que estão em depressão há 10 anos. Tem pessoas que com a mesma energia, em 1, 2, 3 anos, saem da depressão. Qual é a diferença de uma pessoa para outra pessoa? Essa pessoa que ficou com isso, é lógico que tem que considerar os diversos fatores que levam uma pessoa à depressão. Mas a pessoa que sai da depressão é porque ela precisou se mover para aquilo. Ela ressignificou, ela criou mecanismos de fortalecimento, de crescimento para ela sair daquela zona, daquela areia movediça que ela estava no momento da depressão, para se colocar num patamar acima e vencer aquela fase da vida. Ou seja, a dor tirou ela dali. A dor fez com que ela se movesse para sair daquela situação, para sair daquele estado. Agora, tem pessoas que não fazem essa ressignificação, esse autofortalecimento, essa busca, ou fazem de uma maneira, lógico, eu não posso dizer aqui que é inconsistente ou não tão enfática, incisiva o suficiente para sair dali. Então, sim, a Mayara colocou aqui, tem muitas pessoas que não querem sair. É verdade, gente, isso é verdade, porque tem aquela situação, aquele lugar, né, às vezes de carência, de comiseração, de falta, de vitimismo, atrai a energia, atrai a atenção de outras pessoas, e às vezes essa pessoa fica ali porque é uma situação dolorosa, porém cômoda. E aí, por não sair da situação dolorosa, por escolher às vezes até não sair da situação dolorosa, aquilo se torna um sofrimento. Então aquilo se tornou um sofrimento pela escolha, ou pela incapacidade talvez, ou pela insuficiência de algo incisivo o suficiente para sair dali. Gente, eu não aprendi depressão em livro. Eu li muitos livros sobre depressão para fazer o trabalho que eu faço hoje. Mas aonde eu aprendi depressão foi quando eu tive uma. Então, por que elas não querem sair? A Paty está perguntando. Esse não quer sair não é o consciente, tá, Paty? Às vezes a nossa porção consciente,
ela corresponde a aproximadamente 5% do nosso total, né, mental. Os outros 95% são totalmente inconscientes. Então, às vezes a alma, o corpo, a consciência sofre com aquele momento, mas o inconsciente celebra, se regozija. Por quê? Porque o inconsciente sabe que naquele lugar ele está atraindo pena, comiseração, energia, atenção, ou talvez ele esteja numa situação, eu estou aqui mesmo, então eu não preciso me mover para pagar as contas, a família vai fazer isso por mim, até uma situação de comodidade, comodismo. É lógico que, gente, uma pessoa que está passando, por exemplo, quando eu passei pelo meu processo de depressão, se eu ouvisse isso, eu ia querer dar um soco na cara da pessoa que falou isso, né? É lógico que naquela época eu estava mergulhado dentro da história, eu não conseguia ver esse quadro, ver esse cenário, né? Mas isso acontece. Mas, de novo, não é porque a pessoa é maldosa, não é porque ela está fazendo isso propositalmente, intencionalmente. Não, é uma armadilha total do inconsciente, que quer manter ela naquele lugar, que por algum motivo é confortável. Ou porque ela tem atenção, ou porque ela tem energia, ou porque ela está com as pessoas em volta dela, ou porque ela não precisa se mover tanto para dar conta das coisas, ou enfim. Boa, Valma, cada caso é um caso, né? Então, a gente precisa entender esses mecanismos. Por exemplo, se a gente falar assim, não, a dor é... Mônica, puxa, essa prazer negativo. Boa, Mônica, perfeito. É um termo que reflete bem isso que eu estou tentando falar aqui, tá? Tem pessoas que falam assim, voltando lá para o vídeo, né, que eu assisti e essa história da vida, propaganda de margarina, né? Você só vai sentir dor se você quiser ao longo da sua vida. A dor não é não é imperativa, ela é uma escolha. Gente, vai falar isso para alguém que perde um filho. Vai falar isso para alguém que está com a esposa, o marido, um filho, um pai, uma mãe em estado terminal numa UTI. Que tem uma conexão, ou um amigo, um namorado, uma namorada, ou alguém que acabou um relacionamento e essa pessoa estava completamente envolvida nesse relacionamento. Fala isso para essa pessoa. Então, a gente fala umas coisas assim que, no mínimo, carecem de 5 minutos de reflexão antes de falar, né? Legal isso que a Si está falando. Quando mesmo inconsciente existe algum tipo de ganho. É isso. É isso. É o prazer negativo que foi falado lá em cima também. Então, voltando aqui para o nosso raciocínio. Fala para uma pessoa que está perdendo um filho, ou que acabou de perder um filho, que a dor é uma escolha. Essa pessoa não precisa sentir dor. Gente, é no mínimo cruel. É no mínimo cruel esse tipo de afirmação. É grosseiro, é indelicado, é irreal, é uma pessoa que fala algo desse tipo, é uma pessoa que não tem embasamento para falar o que está falando, né? Talvez ainda não tenha passado por uma situação dolorosa no mundo, e tomara que não passe. Eu torço para que não passe, mas a dor, ela vem, gente. A dor aqui em quinta dimensão, aqui em terceira dimensão, ela vai vir, porque ela é um objeto de crescimento ainda. Sabe aquela frase do Centro Espírita que fala assim, o crescimento vai acontecer, ou é no amor ou é na dor. Isso, boa, Márcia, falta de empatia. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia. Se a gente voltar um pouquinho naquilo que eu falei lá no início da live, sobre aquele outro assunto polêmico, aquele tipo de afirmação, ao fazer esse tipo de afirmação, acho que falta empatia. Falta se colocar 1 minuto no lugar de quem vai ouvir, né, e quem vai ler aquela afirmação. Então, aquela história do centro do espiritismo, né, o crescimento ele vai acontecer, ou é pelo amor ou é pela dor. É isso. Isso é real. Eles só deram essas duas opções
porque Kardec, porque Chico Xavier, Divaldo Franco, todos os grandes do Espiritismo sabem dessa verdade, sabem desse componente que permeia a nossa vida aqui nesse plano Terra onde nós estamos. De novo, eu estou falando de uma realidade nossa aqui, terceira dimensão, que é o que a gente vive. Mas no mundo perfeito, no mundo do Dissô, como diz na Seichonoye, ou no mundo dos paraísos celestial, como diz a seita YXZ, ou no mundo da quinta dimensão. Sim, gente, eu não estou falando para pleiadianos aqui. Eu estou falando para nós que estamos agora vivendo fisicalizados aqui no sistema Terra. Essa passagem aqui por essa escola vai nos trazer provas. Algumas provas são árduas. Algumas provas são difíceis, assim como na escola. Eu lembro que português, geografia, filosofia, tudo que girava em letras humanas, para mim era muito tranquilo. Mas chegava física, matemática, exatas, para mim era um sofrimento lidar com aquilo. Me causava dor. Eu já tinha uma dor lá no ginásio, nos primeiros anos, nas séries iniciais, no ensino fundamental, básico, lá, ensino médio. Porque era um obstáculo para mim que naquele momento era quase intransponível uma aula de física. Falar de vetores e não sei o quê, que eu não tinha a menor ideia de como resolver aquilo. Aquilo era uma dor. A vida traz esses testes. A vida aqui é uma grande escola e como qualquer escola traz testes. E esses testes podem ser muito árduos. E esses testes árduos vão trazer dores. É por isso que no Espiritismo fala ou é pelo amor ou é pela dor. Quanto mais a gente escolher o expediente amor para a gente se elevar, qual é o expediente amor? Lives, cursos, terapias, escolhas de dia a dia saudáveis. Quanto mais a gente optar conscientemente por essas escolhas de vida que vão nos trazer expansão de consciência, menos nós vamos precisar do expediente dor para crescer, para se desenvolver. Quanto mais a gente escolher o amor. Porém, em algum momento da vida, pode ser que venha um contexto que está totalmente fora do nosso controle, como eu já falei, a perda de um filho, de um parente, uma perda de emprego, uma separação traumática, que vão nos trazer o expediente de dor. E essa dor ela pode e deve ser um acelerador do nosso processo de crescimento. Por isso que fala, a dor também é um expediente de crescimento, assim como o amor. Tá? E tem gente que fala assim, mas eu não quero passar por dor. Né? Lá no curso do Carlos, algumas pessoas me procuraram, assim, o Vitor, a gente estava lá dando suporte, né? E tem toda aquela demanda, o Paulo aqui, eu lá, o Vitor lá, e tem muitas catarses, né? E eu ouvi de algumas pessoas assim, mas eu não quero passar por isso. Eu não quero que doa a minha cabeça. Eu não quero sentir esse zumbido no ouvido que está me deixando maluco ou maluca. Gente, eu senti também esse zumbido no ouvido durante 2 anos seguidos. Zumbido no ouvido nada mais é do que a expansão da tua glândula pineal, tá? A tua glândula, que é responsável pela conexão com as esferas superiores, quando ela se expande, você pode ter vários sintomas a partir disso. Você pode ter enxaqueca frequente, dores de cabeça constantes e o famoso zumbido no ouvido, que você vai pro otorrino e vai fazer 12 exames com 12 otorrinos diferentes e todos os 12 vão dizer assim, você não tem nada. Porque não é um problema físico, tá? É a tua pineal se expandindo. Aí tem gente que diz assim, ó, eu tô louco para ver ET, para começar a canalizar, para começar a ter acesso, para conhecer meu mentor, e começa a pedir isso. Aí começa a expandir pineal. Os teus mentores estão te ouvindo, eles estão te dando as ferramentas para você conseguir alcançar isso que você tanto pede. Aí a pineal começa a expandir. Só que o pacote é completo. Vem dor de cabeça. O Rafa falando aí, enjoo toda manhã. Né? Enjoo toda manhã também é
faz parte desse processo de ressignificação e zerar emoções antigas para que elas não atrapalhem mais esses novos passos que a gente precisa dar. Então, a pessoa está lá pedindo, eu quero canalizar, eu quero acessar guias, eu quero acessar mentores, eu quero saber quem são os meus mentores, da onde eu vim. Gente, para isso precisa de uma pineal expandida, senão você não vai acessar nada disso. Se a sua pineal for atrofiada, você não vai acessar nada disso. Aí a pineal começa a expandir, aí a cabeça começa a doer, aí começa a ter enxaqueca. Eu tive dores de cabeça constantes, enxaqueca e um zumbido terrível no ouvido durante 2 anos. Aí a coisa começa a acontecer e aí a pessoa diz assim, eu não suporto mais, eu não aguento mais esse zumbido no ouvido. Eu não quero mais sentir essa dor de cabeça. Ué? Você quer acessar os seus mentores, os seus guias, quer canalizar? Ou você não quer? Escolhe, não estou entendendo. Você quer uma coisa, mas você não quer a outra. É isso? Você quer construir uma casa, mas não quer lidar com um pedreiro? Não dá. Uma coisa está atrelada à outra. Necessariamente. Então, aí eu escutei assim, de algumas pessoas esse fim de semana, eu não quero mais. Ok. Então pede para os teus mentores te tirarem isso. Agora se contente com o fato de você não acessar essas esferas mais elevadas, essas informações de dimensões superiores, guias, mentores, canalizações, porque uma coisa está relacionada à outra, necessariamente. Então, a gente precisa decidir, né, o que a gente quer da vida. Eu pedi durante muito tempo essas capacidades, né, psíquicas mais afloradas. Eu pedi que se aflorassem em mim essas capacidades psíquicas, né, paranormais. Só que isso teve um processo, e o processo gerou dor. Aí por isso que o nome da live de hoje é o casulo e a borboleta. É o processo do nascimento. Né? O casulo é uma larvinha que está ali dentro, né? É aquela coisa assim gosmenta que se arrasta, feinha, né? Esquisita. E de repente ela vai rasgando o tecido, Aquilo é um processo de dor tremenda. Mas quando aquele processo se finaliza, acaba, quando aquela seda, aquele tecido se rompe, dá origem a uma borboleta linda, maravilhosa, que vai voar, alçar voos. E é maravilhoso, só que não dá para pular o processo casulo. Não dá, gente. Não existe nenhuma borboleta que não passe pelo processo de casulo. O processo de casulo ele faz parte. Então, eu sugiro que todos nós que estamos realmente comprometidos com esse caminho, que a gente jogue fora essas fantasias. A fantasia da vida assim, plena, exuberante, maravilhosa. Uau! Plenitude, alegria, paz, serenidade, força, vitalidade, saúde, 100% do tempo, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Hoje eu posso dizer para você que a grande maioria da minha vida é assim. A grande parte do meu tempo eu vivo isso. Mas eu também tenho as minhas dores. Eu também tenho os meus processos. E quando eles chegam, eu olho para eles e vou lidar com eles. E se hoje eu estou triste por algum motivo, ou eu estou preocupado por algum motivo, ou eu estou irritado por algum motivo, a ponto de me causar desconforto, dor, eu não vou ficar decepcionado, porque eu não acredito nessa história da carochinha que diz que a vida tem que ser um conto de fadas. A vida é uma escola. Eu acho que ela pode, deve ser e é maravilhosa. É linda, a minha vida é linda, maravilhosa. Mas eu tenho os meus processos. E quando eles vêm, eu não me decepciono com a vida, eu não me esbravejo com a vida. Por quê? Nossa, Jaque, é isso, ó. Olha a contribuição da Jaque. Como a dor de um parto, nascimento de um filho e de uma mãe para uma nova vida. Porra, a gente passou por isso agora. Eu estava lá acompanhando, é uma dor que doía em mim. Doía em mim ver o semblante de dor que ela fazia naquele momento do parto, do nascimento, né? É indescritível, é de rasgar a alma assistir um parto normal, porque realmente é muito intensa a dor.
E não dá para dizer para a mãe, dizer assim, ó, mãe, você não vai ter dor, fica tranquila, você vai passar por isso sem... faz parte. Isso faz parte do processo do nascimento. Agora, sim, tem toda uma beleza conjugada aí, que está dentro do pacote também, que pode fazer essa dor ser totalmente ressignificada e ser olhada com esse olhar de beleza, com esse olhar de amor, com esse olhar de alegria, apesar de ser dor. Então, hoje, gente, eu falo uma coisa que a galera às vezes acha engraçado. Até quando eu tô triste, eu tô feliz. Esquisito, né? Até quando eu tô triste, eu tô feliz. O que significa isso? Quando eu tenho a minha dor e elas vêm, elas acontecem, elas são reais, isso é do mundo que a gente está vivendo e configurado, eu olho para elas, ressignifico elas, dou o grau de importância que elas estão tendo para mim ali naquele momento e fico feliz porque ao passar por aquele processo, aquele é o meu casulo do momento. E aquele casulo vai levar ao próximo voo da borboleta. Vai levar a um degrau, a um patamar, a um passo na frente do processo de consciência. Todas as dores, todas, elas vão te levar para um patamar acima. Um músculo hipertrofiando, né, Georgia? Nós somos aí da educação física e algumas outras pessoas aí, eu acho que também. Você está lá malhando. A dor muscular é um bom sinal. Significa que o teu músculo está reagindo e está hipertrofiando, ele vai para um patamar de mais força, de mais volume muscular, de mais tônus muscular. A dor é um bom sinal, ela pode ser um bom sinal, né? Se você ficar 10 anos na academia e nunca sentir uma dor muscular, pode ter certeza que aquele tipo de treinamento não está sendo eficaz para você. Então a dor ela vai estar presente. Só que alguém colocou aí a dor gostosa, né? É a dor com significado. Não, eu não estou fazendo apologia à dor. Eu não estou falando assim que nós devemos sofrer o máximo possível, porque quanto mais a gente sofre, o nosso lugarzinho lá no reino dos céus está guardado. Não, esquece isso. Isso aí é dogma, isso aí é sistema de aprisionamento de igreja, de uma série de coisas. Isso esquece, né? Agora, quando vem um fator que te leva para esse lugar de dor, olha para isso. Ressignifica isso. Percebe qual é o significado, qual é a contribuição que aquilo está trazendo para ti naquele teu momento de vida. E quanto maior a dor, gente, maior é o voo no momento pós-dor. Quanto maior a dor, maior é o teu salto que você vai dar quando você sair dela. Quando a gente está no meio dela, é complicado, a gente não consegue enxergar dessa forma, né? Mas é legal a gente desenvolver a habilidade de enxergar a coisa dessa forma, porque aí a gente vai para esse lugar de mesmo quando eu estou triste eu estou feliz, que é o que já está acontecendo comigo, que é o que está e não que essa tristeza ela não seja real, ela tá ali, eu sinto ela, eu choro ela, eu me permito viver essa tristeza por um momento. Mas ao mesmo tempo me vem uma sensação gostosa de saber que aquele momento que eu estou olhando, que eu não estou negando, vai me levar para um processo mais evoluído de consciência. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E isso é real. O que é mais importante, gente, isso é real. A gente precisa desmistificar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse meu trabalho, né? É desmistificar a espiritualidade florzinha, né? A espiritualidade, paz e amor o tempo todo mundo se beijando, todo mundo se abraçando, ninguém manda um papo reto para ninguém. Isso é qualquer outra coisa, gente, menos espiritualidade, né? Se a gente não tem desafio, se a gente não tem embates na vida, a gente com a gente mesmo, a gente com um amigo, com um parceiro, com um cônjuge, com um grupo, dá uma olhada para isso. Dá uma olhada para isso. Provavelmente você está sendo conivente com um monte de coisa, você está dizendo sim para todo mundo que está em sua volta, só e está dizendo não para você o tempo todo, aí você não quer confrontar, aí você tem uma harmonia aparente, né? Aparentemente o grupo está em harmonia, mas aqui dentro está uma revolução, está um caos. Por quê? Porque você está dizendo sim o tempo todo, quando a sua vontade é dizer não.
Então, quando você é sincero 100% do tempo, Nárnia, pô, Aline, mundo de Nárnia. Quando você é sincero consigo e com o outro, com as pessoas que convivem contigo, 100% do tempo, vai gerar atrito, vai gerar conflito. A forma de não gerar conflito no meio é mentindo, é persuadindo, é enganando, é escondendo os teus sentimentos, a tua verdadeira, o teu verdadeiro sentimento com relação àquilo. Essa é a forma de manter uma harmonia aparente no lado de fora, porque no lado de dentro vai estar um caos. Porque lá dentro você está querendo dizer não e você está dizendo sim o tempo todo. Então, num mundo de verdade, num mundo sem fake, num mundo onde as pessoas sentem dor, num mundo onde as pessoas choram, num mundo onde as pessoas ficam tristes, esse para mim é o mundo que existe aqui, real, terceira dimensão. Vão acontecer embates, vão acontecer problemas, vão acontecer desafios, mas isso não é ruim, isso é maravilhoso, isso vai nos levar para o próximo passo. Isso é verdade, gente. Isso é a realidade, são os fatos que a gente vive, né? A gente pode maquiar de diversas formas, criar fantasias, deliberações, mas na realidade todo mundo vive isso. Nós estamos com 300 pessoas agora aqui. Se tiver alguém de vocês que durante a sua vida inteira não tenha sentido nenhuma dor, por favor me aponte. Me chama depois no direct. Fernando, eu nunca senti uma dor na vida, nem como quando os meus dentes rasgaram, nem quando eu fui para academia, nem quando eu estava na puberdade, eu estava em crescimento, nem quando eu terminei o namoro, que eu era tão apaixonado ou apaixonada pela pessoa. Eu nunca senti nada perto que pudesse ser relacionado à dor. Me chama depois no direct e me conta como é que você fez isso. Talvez eu faça uma outra live para falar. Porque isso não é real, gente. A gente tem que parar com essa fantasia, com essa bobagem de ficar fomentando algo que não existe. E pior, a gente cai a gente com 30, 40, 50, 60 anos, cai nesses contos de mas a vida do outro é perfeita, por que a minha não é? Não é! Ele só está postando que é perfeita. Ele tem as dores dele. Ele tem os desafios dele. Você também vai ter os seus. Os deles são os dele, os seus são os seus. Lide com isso. Sorria para isso. Abrace isso. Tem aquela... Eu li um post. Aquele post, aquele meme, para mim, resume tudo que eu tô querendo dizer aqui, tá? Eu vi um meme semana passada na internet, falava assim... aprendendo a lidar com o seu problema, né? Ô, seu filho da puta, vamos tomar um café? Tipo assim, o problema do outro lado da mesa. E aí, seu filho da puta, vamos tomar um café? Você tá aprendendo a lidar com ele. Eu achei fantástico aquilo. Porque é isso, gente. É isso. Não é uma opção ele não estar ali. Ele vai estar ali. Porque isso faz parte da nossa configuração. Agora, convida ele para um café. Convida ele para trocar uma ideia. Olha para ele, não ignora ele. Não faz de conta que ele não existe. Quanto mais a gente está passando por uma fase... difícil na vida, a gente está passando por esse meio, a gente está nesse momento do casulo, prestes a romper para ir para um próximo voo. Aí sabe o que a gente faz às vezes? A gente fica postando a vida maravilhosa que nós temos. E a gente cai no risco de acreditar que a nossa fase está maravilhosa. Aí a gente vai lá e posta mais, aí a gente tem 1.500 likes da nossa postagem. Aí amanhã a gente faz uma outra postagem colocando uma outra imagem que não reflete a minha realidade desse momento, e aí a gente ganha mais 2.000 likes. Aí sabe qual é o grande risco que acontece nesse momento? É a gente não vivenciar aquilo de forma, a gente não olhar para aquilo de forma verdadeira. Por quê? Porque a gente está maquiando, porque a gente está mascarando algo que de fato é a realidade do momento, que eu preciso olhar para isso. Aí eu não olho para isso, eu disfarço isso com as minhas... os likes ou esses fatores externos que eu estou criando na minha vida. Aí sabe o que eu perco? Eu perco a oportunidade de ressignificar isso, de aprender com isso, de crescer com isso. Aí eu fico aqui, no estado do casulo. Eu não dou nunca o próximo salto, eu não dou nunca o próximo voo, porque eu escolhi
não viver isso, não olhar para isso, não viver a dor, não ressignificar a dor, não aprender com ela, não lidar com a dor, com o problema, chamar o filho da puta para tomar um café. Eu escolhi, essa foi a minha escolha. E aí eu vou ficar ali. E aí eu posso ficar ali na distração, e hoje em dia é muito fácil cair na distração. Eu posso ficar ali por 5 anos, 10 anos, ou o resto da vida. Eu sinceramente prefiro olhar para a minha dor, para os meus desafios no dia a dia, quando eles vêm. Não necessariamente eu vou ter que chorar eles, mas eu vou ter que olhar para eles. E vou ter que ressignificar e aprender a lidar com eles para que eu possa ir para o próximo passo. Eu acho que essa é a maneira real, verdadeira e pró-evolutiva de se estar aqui, de se viver aqui, de funcionar aqui no plano Terra. Senão a gente vai viver vida de poliana, que não existe, né? E vai se enganar com isso, vai acreditar nisso, e tá tudo bem. Só que você perde uma grande oportunidade de potencializar o seu tempo de vida aqui para sair daqui muito melhor do que quando você chegou. Finalizo com a frase do nosso querido, grande maestro Chico Xavier. Sabe qual é o propósito de vida? O grande propósito de vida de todos nós, quem está buscando aí seu propósito de vida, e se fala tanto disso, é você chegar no túmulo melhor do que quando você chegou no berço. Esse é o grande propósito de vida de todos nós, segundo Chico Xavier. Acho essa frase forte e de um significado fantástico, profundo. É chegar no propósito de vida, é chegar no túmulo melhor do que quando você chegou no berço. Isso significa que você aproveitou essa vida, essa escola, da maneira mais completa e abrangente possível. E não dá para aproveitar esse planeta escola, esse grande curso, negligenciando esses grandes maestros que são os processos de dor e os desafios que vêm para a vida da gente. Tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos. Compartilhem essa live aí, se vocês gostaram. Manda aí para os amigos amanhã. A gente está sendo cobrado aqui, né? As pessoas que estão trabalhando, estão na linha de frente disso, para a gente espalhar a boa nova, gente, porque a galera do outro lado tá engajada, viu? Eles estão engajados, eles estão determinados a não deixar a transição planetária acontecer, a era da luz se estabelecer. E nós temos que ser mais engajados do que eles, senão a gente não dá o giro. Tá bom? Galera, família, gratidão, beijo no coração de todos. Quarta-feira que vem nós estamos juntos novamente. Esse final de semana eu vou estar em Gaspar, sábado, Gaspar, né, do lado de Blumenau, Indaial, Timbó, região do Vale Europeu ali de Santa Catarina. Sábado com Alquimia Pessoal e domingo com atendimentos. Eu não sei se tem vaga ainda, já estava quase para completar. Mas quem quiser informações e tal, pode me chamar aqui no direct que eu encaminho o Instagram, o perfil das meninas que estão organizando lá em Gaspar, tá bom? Beijo no coração de todos, galera. Até já. Até a próxima. E um lindo restinho de semana para todos. Boa noite.